Antes de darmos início a esta série, é preciso que tenhamos, como igreja, uma melhor compreensão de alguns elementos fundamentais da vida cristã. Revelações e caminhos que só os que um dia foram iluminados por Jesus através do Espírito pode ter. João, o discípulo amado de Jesus, aquele que reclinara a sua cabeça no peito do Mestre, ele escreve lá no capítulo 20 de João, a partir do verso 19, ele faz um registro memorável. Ele faz uma narrativa de um evento que ocorre logo após a ressurreição do Mestre. E ele diz, verso 19: chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde estavam os discípulos. Vou traduzir: estava tudo fechado, porque eles estavam com medo dos judeus. Se tinham juntado. Chegou Jesus e pôs-se no meio deles. Como é que Jesus entrou se a porta estava fechada? Passou. De algum jeito ele entrou lá. Como é que foi? A gente não sabe, mas Jesus estava com o corpo glorificado. Um dia você vai ter um desse também. Fala aí pro seu irmão. Adeus a dor nas costas. Um dia você vai ter um corpo glorificado. Então, olha só. Ele diz: paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhes as suas mãos com os furos e o lado onde a lança tinha transpassado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Olha que tremendo isso, irmãos. Um dos primeiros atos de Jesus ressuscitado foi soprar sobre os seus discípulos o Espírito Santo. Então, este é o primeiro ato de Jesus, um dos primeiros pós-ressurreição. E falando de ato, lá no livro dos Atos dos Apóstolos, se você for um pouquinho aí para frente, lá no livro de Atos, no capítulo 1, verso 7, Jesus faz uma outra declaração. Ele diz o seguinte: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, queridos, lendo esses dois textos memoráveis das Sagradas Escrituras, eu chego à conclusão que é impossível vivermos a vida cristã sem sermos cheios do Espírito Santo. Os textos que nós acabamos de ler nos revelam pelo menos dois elementos fundamentais do Evangelho. Primeiro, para sermos testemunhas de Jesus, para levarmos o reino dos céus para dentro das vidas e das casas das pessoas, nós precisamos receber a virtude do Espírito Santo e estarmos cheios. Segundo ponto, só um verdadeiro discípulo de Jesus pode receber o Espírito Santo. E eu não vou te iludir, querido, nessa manhã. Seguir a Jesus é para todos, mas não é para todo mundo. Guarde essa parte. Servir a Jesus, seguir a Jesus é para todos, mas não é para todo mundo. O próprio Jesus declara que naquele dia, o dia do Senhor, ou seja, quando Ele voltar, muitos dirão: Senhor, Senhor, em Teu nome curei enfermos, expulsei demônios, realizei milagres
fiz isso e aquilo outro, a lista vai ser grande, cheguei a 1 milhão de seguidores no YouTube, doei 600 mil cestas básicas, lavei o pé de muitas pessoas na rua, eu fiz tudo isso, e o texto vai dizer que mesmo Jesus vai dizer para eles: apartai-vos de mim, pois não vos conheço. Sabe como Jesus reconhece alguém e reconhece os seus servos e os seus filhos? Primeiro, lá em João 10,10 ele vai dizer que ele é o bom pastor e as suas ovelhas ouvem a sua voz. Segundo ponto, quando o selo dele está na pessoa, e este selo chama-se Espírito Santo. Quando você chegar na presença de Jesus, ele vai só olhar para você e vai ver o selo do Espírito Santo na sua vida. E se você estiver selado, está salvo, está bem, está tudo bom. Agora, essa palavra seguidor, ela parece ter um novo significado nos nossos dias. Hoje, a primeira coisa que as pessoas querem saber a seu respeito, quando elas olham para você lá na rede social, que você tem duas vidas. Você tem a sua vida pessoal, física, material aqui, e você tem a sua vida nas redes sociais. Então, a primeira coisa que a pessoa olha, ela quer saber quantos seguidores você tem nas redes. Então, por exemplo, você vê um vídeo lá de alguém falando alguma coisa, né, sobre algum assunto, seja o assunto que for, a primeira coisa que você olha, peraí, deixa eu ver quantos seguidores esse fulano tem. Deixa eu ver quantos likes estão registrados aqui na postagem dele. Porque pelo número de seguidores que ele tem, e pelo número de likes que possam vir a ter aqui na sua exposição na internet, esse cara é bom no que ele está falando. Será mesmo? Seguidor é aquela pessoa que acompanha as postagens de alguém. Ela normalmente interage com aquele conteúdo que é postado nas redes, e ela deixa sua curtida, e ainda muitos outros compartilham aquilo que a pessoa está falando. Olha que lindo isso! Que revolucionário, que inédito! Um segredinho: Jesus fez isso há mais de 2000 anos atrás. Mas será que esta definição de seguidor se aplicaria a Jesus se ele estivesse vivendo agora aqui na nossa época? Deixa eu explicar. Vamos supor que Jesus está vivendo entre nós e agora nós vamos seguir o Instagram de Jesus. Se você seguisse Jesus lá no Instagram e ele seguisse o seu perfil de volta, o que você curtiria a respeito daquilo que Jesus está falando? O que você comentaria? Quais das postagens de Jesus você compartilharia com outros que estão lá no seu Instagram? Será que seria fácil ser um seguidor de Jesus nas redes sociais, segundo esses padrões que agora ele tem? Aí você imagina, aí vem aquela selfie de Jesus, imagina Jesus no Monte das Oliveiras orando, de Ray-Ban, óculos escuros, e aí Jesus faz aquela selfie assim, aquela postagem, mostrando toda a cidade de Israel, aquela coisa linda, né? E aí, abre aspas para o feed de Jesus, abre aspas, Jesus escreve assim na postagem: não pensem que eu vim trazer paz ao mundo, não vim trazer a paz, mas a espada. Eu vim para pôr os filhos contra os pais, as filhas contra as mães, e as noras contra as sogras. E assim, os piores inimigos de uma pessoa serão os seus próprios parentes. Quem ama o pai ou a sua mãe mais do que a mim, não merece ser meu seguidor. Está aqui. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que ama a mim, não merece ser meu seguidor. Será que Jesus já sabia que ia ter rede social? Ele repetiu de novo: não serve para ser meu seguidor quem não estiver pronto para morrer, como eu vou morrer e me acompanhar. Quem procura os seus próprios interesses nunca terá a vida verdadeira, mas quem esquece a si mesmo, porque é meu seguidor.
pecador terá a vida verdadeira. Glória a Deus. Glória a Deus. Aí Jesus postou lá no feed. Aí um desapercebido olha, que eu esqueci de falar a referência, Mateus 10, 34 e 39. Depois você lê lá na sua casa, senão você vai pensar que não é Jesus. Nossa, será que é Jesus mesmo que postou isso? Será que é um perfil fake? Ah, deve ser alguém da equipe lá de Jesus boicotando. Tadinho de Jesus. Lembra o que eu disse há pouco, querido? Seguir a Jesus é para todos, mas não é para qualquer um. E aí? Dá para compartilhar esse? Ou você é o grande fã desses novos inventores da atualização da palavra de Deus? Como a rainha dos baixinhos. Não, coloca lá o que Jesus falou que é para amar. Ame lá dos pés, sirva o próximo, dê a sua vida, né? Isso aí pode compartilhar, postar e dar like. Agora, Mateus 10, não. Mateus 10 não é legal. Entendeu? Tem coragem? Ah, queridos, tem muita gente aí fora pensando que basta apenas dar um clique no perfil de Jesus e pronto. Agora eu sou seu seguidor. Agora eu sou seguidor do mestre. Uhul! Vou falar baixinho para você não assustar. Só que não. Tem muita gente que diz estar seguindo a Jesus hoje em dia, mas são apenas seguidores de igreja. Apenas seguidores de pastores, principalmente os da hipergraça. Os maiores da internet. Seguidores de estilos de vida que não passam nem perto daquilo que os nossos pais na fé viveram e disseram. Gente que segue Jesus por pura conveniência ou modismo mesmo. Mas as suas vidas, seus valores, seus princípios e as suas atitudes não representam o que é ser um discípulo do Mestre. Ouça isso nessa manhã, querido. Para você ser um seguidor de Jesus, você precisa pelo menos ter uma compreensão mais aprofundada de 3 elementos. Você precisa ter pelo menos 3 passos de compreensão bíblica e tomar decisões diárias e constantes. E eu quero trazer isso aqui para você. Tá com o livrinho aí de anotação? Anota aí. O que é necessário para sermos um seguidor de Jesus nos nossos dias? Vamos à palavra de Deus. Nosso texto-chave começa lá em Marcos, no capítulo 8, a partir do verso 27. Mas a primeira compreensão bíblica que você deve ter é: quem é Jesus? Diz aí para a pessoa do seu lado. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Marcos capítulo 8, verso 27. Essa pergunta é tão pertinente que o próprio Jesus fez. Olha lá. O Evangelho de Marcos, ele tem, deixa eu fazer um parênteses aqui, ele tem uma ideia central, ele tem um propósito central, que é revelar a todos os leitores que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Que o poder de Deus foi manifesto através de Jesus desde a sua concepção no ventre de Maria. Então esse é o intuito do Evangelho de Marcos. E diz o texto lá no capítulo 8, verso 27. E saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo, olha que Jesus pergunta: quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam: João Batista, e outros Elias, mas outros um dos profetas. E lhes disse: mas vós, olha o que Jesus pergunta, e vocês? Quem dizem que eu sou? E respondendo Pedro lhe disse: tu és o Cristo. E admoestou, Jesus disse para que ninguém dissessem aquilo dele. Veja que o mestre questiona a percepção da multidão a seu respeito, daqueles que estão dando um clique no perfil de Jesus e dizendo que são seus seguidores. E então no verso 28, os discípulos relatam 3 formas de compreensão que a multidão tinha a respeito de Jesus.
Para uns, ele era João Batista. Para outros, ele era Elias. E por fim, um dos profetas. Agora, você sabia que tem muita gente dentro da igreja olhando para Jesus como um João Batista apenas? Estas são aquelas pessoas que olham para a influência social que Jesus exerceu em seus dias e pensam que é apenas isso. Jesus era alguém muito reconhecido entre os seus. Jesus era alguém que exercia liderança e que impactou muitas pessoas no seu tempo. E se você for lá em Israel está muito em evidência. Se você pegar alguns vídeos na internet, alguns pastores entrevistando pessoas israelitas e judeus e perguntando para eles quem é Jesus. A grande maioria tem essa conclusão. Sabia disso? Outros veem em Jesus Elias. Eram aqueles que tinham uma percepção mais apurada das Escrituras e percebiam que Jesus não era como Jesus Batista, mas era maior, e que provavelmente seria o próprio Elias, o espírito de Elias profetizando através dele. Mas eles diziam que ainda não poderia ser o Messias, o grande prometido, talvez porque eles discordavam de certos ensinos e posições de Cristo. Então, esse era o relato de vários mestres da lei da época. E alguns tinham Jesus como um dos profetas. Muita gente na igreja pensa que Jesus é apenas um dos profetas. Por quê? Porque eles viam milagres pipocando para tudo quanto é lado. Eles viam curas, viam sinais, viam maravilhas, viam a mão de gente crescer, viam os cegos verem, os surdos ouvirem, gente sendo ressuscitada. Então, eles viam os milagres pipocando, mas eram pessoas que não conheciam ou nem ligavam para as Escrituras. Gente que possuía um conhecimento popular de que Jesus era especial e que poderia se encaixar nos mitos populares dos profetas. Aquela ideia de que tudo que é sobrenatural é de Deus. Será mesmo? Quantos escândalos de gente que viveram fazendo muita coisa sobrenatural e no final eram amolestadores de crianças e de mulheres. E você, querido? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus na sua vida? Você é um pouquinho mais chato. Se você quiser uma palavra mais doce, um docinho mais gostoso, vem à noite que o Gabriel vai estar aí. Ó, Gabrielzão é da animação. Uma bênção. Eu vou estar aqui. Uma pergunta mais chata. Será que sua vida tem expressado aquilo que você diz que Jesus é para você? Que falar, querido? Até papagaio fala. Entendeu? Outro dia passou na internet, eu estava vendo um videozinho, o papagaio fazendo oração e o dono dele chorava. Chorava porque o papagaio estava fazendo oração, Pai Nosso. Que coisinha linda aquele papagaio. Ele ora melhor Pai Nosso do que eu. Mas ele não expressa nada da vida de Cristo. Está cheio de gente assim dentro das igrejas. E o verso 29 ele diz: mas vós, e vocês, meus discípulos, quem dizem que eu sou? Veja que Jesus agora quer saber, não o que a multidão estava dizendo, mas os que os seus seguidores genuínos realmente pensavam nele. E Pedro dá a resposta mais feliz de toda a sua vida. Ei, Pedrão, acertou! Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Pedro compreende que Jesus era o Cristo, que significa, sabe o que significa o Cristo? Um ungido de Deus, ou que recebeu de Deus a missão de realizar tudo o que lhe foi designado para a redenção de Israel. Pedro de fato entendeu a autoridade e quem era Jesus.
Quando Jesus então endereça a pergunta para aqueles que caminhavam com ele, Pedro acerta na mosca. Quem caminha com você sabe verdadeiramente quem você é. Eu lembro uma história engraçada, quebrar um pouquinho o gelo. Eu lembro que no ano de 2008, eu iniciei um tempo maravilhoso na minha vida. Em 2009, alguns estavam lá já. Eu abri o meu primeiro negócio, minha primeira escola de inglês. Abri em 2009. E eu vinha de uma situação desgraçada, Cris. Devendo, e já tinha acertado ali as minhas coisinhas, para graça e pela glória e a misericórdia de Deus, e pela ajuda da minha namorada, na época. E aí então eu vinha acertando as minhas coisas, fazendo, né? Eu tinha vindo de uma vida pregressa muito ruim, né? Muito ruim. E aí eu tive que viajar para Curitiba, fazer uma viagem para Curitiba para fazer um treinamento ali entre aqueles que iam adquirir franquias, franqueados, né? E eu pensando comigo, poxa vida, eu vou lá para Curitiba, não tem R$1 no bolso. E aí fui para lá, fiquei hospedado num hostel. Então você tinha outros franqueados chegando de BMW, chegando de carrão, vieram viajando na classe executiva, entendeu, Rafa? Lá na mesa do meu lado, você tinha um workshop, e eu tinha que passar um mês lá em Curitiba. Vocês gostam de Curitiba? É. Eu prefiro calor, mas tá tudo bem. Aí fui para lá, sentava naquelas mesas, uma grande fartura, recebendo ali os elogios de um empresário, um empreendedor, franqueado. E quando terminava o dia, eu voltava lá pro hostelzinho para comer, sabe o quê? Miojo e bolacha de água e sal. Sabe quem sabia disso? Hoje minha esposa e minha mãe, que eram as que estavam me sustentando, que eu não tinha dinheiro. Então, elas caminhavam comigo. Se você perguntasse para elas, quem que é o Dodô? Ah, o Dodô é muito querido. O Dodô é muito amado. E aí o Dodô? Ah, o Dodô tá quebrado. O Dodô tá comendo. Lá ele se veste bem, vai com a gravata, a camisa, chega lá na reunião, tudo bonitinho, falando inglês. Falava inglês já. Mas, quem sabe dos tropeços aqui somos nós, ó, o Dodô é isso aqui. E aí um dia a gente foi numa festa de aniversário da nossa querida Emília. Conhece a nossa querida Emília? Não? Carolzinha. E fomos lá no aniversário, né? E passaram-se um tempo, minha esposa estava lá no aniversário, e estava lá a mulher, vocês imaginam a barulhada, umas 5, 6 mulheres, umas 8 tinha. E estava lá e falando da vida e dos maridos, e tinha uma querida que ia casar, e tal, e a Mária gosta de falar, né? Estava dando uns conselhos e abençoando, e aí em determinado momento da conversa, a menina vira para ela e fala assim, para você é muito fácil, né, Ládia? Você é casada com um empresário. Bem sucedido, tem de tudo. Percebeu? A multidão, já diria o poeta, é um monstro sem rosto e coração. A multidão não sabe nada. Quem anda com você é que sabe quem você é. Sabe o que você precisa, sabe o que você necessita, sabe as áreas que você precisa melhorar da sua vida, sabe aonde você precisa crescer mais, ser mais gentil, ser mais amável. Quer saber de alguma coisa a seu respeito? Sabe para quem você pergunte? Pergunta lá para a Ládia. A Ládia vai falar na sua cara, estou brincando. Pergunta para sua esposa. Ela vai dizer para você. Viu, querido? Então, os discípulos que caminhavam com Jesus, eles tinham, né, essa percepção de quem ele era. Porque viviam com ele, andavam com ele, dormiam com ele, comiam, sentavam à mesa com ele. Não adianta nada você querer ter mais relacionamento com Jesus, querer conhecer mais de Jesus, querer ser mais cheio do Espírito Santo, manifestar os dons espirituais, se você não tem um processo real de seguidor. Esses meninos estavam lá com Jesus nos piores e nos melhores momentos.
E a aplicação, querido, disso tudo que eu estou dizendo é: só quem anda pertinho de você pode ter a compreensão plena de quem você é. Se não tem um caminhar diário com Cristo, e se você não tem um caminhar diário com o Espírito Santo através da oração, da palavra e do jejum, cuidado, porque talvez você não está tendo a compreensão clara de quem Ele é. Então, primeira compreensão, quem é Jesus. Segunda compreensão que nós precisamos desenvolver é a respeito da missão que Jesus Cristo veio desempenhar aqui nessa terra. Então, quando nós entendemos quem Ele é, nós estamos preparados para entender a importância da missão de Cristo nesse mundo. Continuando lá o texto de Lucas 8, no verso 31 e 32, diz assim: E Jesus começou a ensinar os seus discípulos, que importava que o Filho do Homem padecesse muito, que fosse rejeitado pelos anciões e pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. E ele dizia abertamente essas palavras. Estava lá no feed do Instagram de Jesus. E Pedro então toma Jesus pela mão, falou: vem cá, e diz assim: não, pai, você tem certeza disso? Ele começa a repreender Jesus. Olha só o que Deus faz. 8. Lucas 8. Agora a gente está no verso 31 e 32. Certo, Romildo? Põe na tela. Veja que depois da resposta maravilhosa de Pedro, Jesus passa a ensinar o que ele veio fazer em sua missão aqui na terra. Ele passa a ensinar sobre a sua morte, a sua ressurreição, para preparar os discípulos para compreenderem a grande missão que lhe havia sido proposta. Repare que Jesus muda o conteúdo de seu ensino e agora ele diz abertamente sobre o seu martírio, morte e ressurreição. E é aqui que o bicho pega. Quando Jesus muda a descrição do seu perfil no Instagram, Jesus mudou. Estava lá no perfil do Instagram, foto de Jesus, óculos escuros, lá no Monte das Oliveiras, visualiza, dizendo assim: Cristo, o Filho de Deus vivo, Emanuel, Deus conosco, Messias, o prometido. Até então estava tudo isso lá no feed do Instagram de Jesus. Mas a partir daquele momento Jesus muda e ele coloca assim: mártir, prestes a ser açoitado e crucificado. E aí Pedro rapidamente chama Jesus. Chama Jesus de canto e começa a repreender: pô, mestre, você está muito radical. Ô, mestre, ô, mestrão, não precisa postar isso aí não, isso aí não dá ibope. Pega mais leve, Jesus, o que a galera vai pensar? Cara, paga isso aí, mestre. Tá querendo ser cancelado? Agora que teu perfil tá bombando, tá todo mundo crendo, você já fez, sei lá, já ressuscitou morto, você já deu vista ao cego, você já fez tudo isso aqui, já transformou água em vinho, agora você vai postar isso aí, você vai mudar o perfil? Tira! E quantas vezes nós mesmos ouvimos de gente muito amada, mas que não consegue compreender a nossa missão. E talvez você já ouviu isso de gente muito amada. Ué, não tem mais família não? Agora é só igreja? Agora é só vida na igreja? Olha, deixa eu falar uma coisa para você, viu, querido? Tudo tem equilíbrio na vida. Tudo na vida tem que ter equilíbrio. Agora você só fala de igreja, só fala de Bíblia, só fala de Jesus? Já ouviu isso? E o pior de todos é o chamado fogo amigo. Aquele que está na igreja, mas já morreu. Aí o fogo amigo chega para você e diz assim: ó, olha, cuidado. Um dia eu também já fui assim, viu? Eu ia todo dia para a igreja, eu participava de tudo, dava vida na obra. Estava lá todo domingo, terça, reunião de oração, não faltava, eu era uma bênção. Estava ali explodindo, cheio do Espírito. Mas um dia eu tive uma revelação maior e agora eu amadureci. Eu estou priorizando mais a minha família, porque é isso que a Bíblia ensina, viu, querido? Igreja só no domingo de manhã e olha lá.
Sabe que Jesus responde para esse povo amigo e responde para Pedro: para trás de mim, Satanás. Olha o que Jesus responde lá no verso 33 do capítulo 8. Mas ele, virando-se e olhando para os seus discípulos, respondeu a Pedro dizendo: retira-te diante de mim, Satanás, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas as que são do homens. Pedro, assim como os outros que tinham uma percepção humana da vitória de Cristo como um tipo de líder político e religioso, isso não passava de uma incapacidade de Pedro de entender Cristo de maneira transcendente a este mundo. Ele mesmo bem intencionado estava sendo usado pelo diabo para afetar de alguma maneira o ensino de Cristo sobre a percepção eterna da sua missão. A missão de Jesus nessa terra foi morrer por mim e por você. A missão de Jesus nessa terra era dar a sua vida, porque ninguém poderia tomá-la. E ele diz: este mandamento meu Pai me deu, de eu entregar a minha vida para depois eu a tomá-la de volta. E ele faz isso no poder do Espírito. Por isso que você precisa estar cheio. O apóstolo Paulo diz o seguinte, olha o que o apóstolo Paulo diz, lá em 2 Coríntios, capítulo 2, do verso 14 em diante, ele diz assim: e graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, o bom perfume de Cristo, que se salvam e nos que se perdem, nos que se salvam e nos que se perdem. Para estes, os que se perdem, cheiro de morte para a morte, mas para aqueles que escolheram a vida, cheiro de vida. E para estas coisas, quem é idôneo? Porque nós não somos, como muitos, falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. Se você não entende, está calor aqui, hein, Sandra? Se você não entende a missão de Jesus aqui na terra, você não consegue entender a sua própria missão. Porque a missão de Jesus era dar a vida dele por outros. E a sua missão a partir da sua casa é essa: dar a vida pelos seus, amar, servir, lavar os pés, orar, apresentar essas pessoas na presença do Senhor, ensinar a palavra de Deus, ensinar os princípios, procurar viver uma vida reta de justiça e santidade. Essa é a sua missão também, querido. A sua missão é de dar a vida na igreja. Não é de ficar vindo aqui aos domingos só para ouvir uma boa palavra. É de você ganhar almas e saquear o inferno. É de você propagar o reino de Deus em todos os lugares onde você está e dizer: querido, existe algo melhor, existe algo que não acaba aqui, existe uma vida que é eterna, e nela você vai se deleitar juntamente com a pessoa de Cristo Jesus, porque ele promete lá em João capítulo 14: na casa do meu Pai há muitas moradas, se não for assim eu não vou ter dito, eis que vou para junto do meu Pai nos preparar morada, e um dia eu virei e trarei vocês comigo. Aleluia. Jesus é maravilhoso e ele tinha uma missão. De novo a nossa missão, a nossa visão: implantar o reino dos céus em cada lar, cada família, uma igreja santa e regenerada. Sabe, meus irmãos, a aliança da igreja do Galileu com Cristo, com você e sua família, é tão forte que eu não posso saber aqui para ficar falando só palavras para massagear o seu ego. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que procurar todos os domingos mostrar para você a grandiosidade que existe dentro de você, o poder que está aí
enraizado dentro de você, represado dentro de você e que precisa pôr para fora, porque você é sal da terra e luz do mundo. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Você é embaixador da palavra de Cristo. Você é um instrumento, uma ferramenta nas mãos do Senhor Jesus, através do Espírito Santo, para dar vida àqueles que estão mortos, para pôr em liberdade aqueles que estão aprisionados, para restaurar as famílias que estão tão aflitas, tão temerosas, tão doentes, tão aprisionadas nas suas próprias misérias. Essa é a sua missão, querido. Foi por isso que o Senhor nos implantou aqui no Jardim Arise, para ganhar todo esse bairro para Jesus, em nome de Jesus. É com você que eu estou contando, é com a sua casa, com a sua família. E isso nos leva à terceira compreensão. Primeira compreensão: quem é Jesus? Segunda compreensão: qual é a verdadeira missão de Cristo na terra? Terceira compreensão que eu e você devemos ter. Terceira e última: o grande teste de discipulado de Jesus. Capítulo 8, verso 34. E chamando a si a multidão com seus discípulos, Jesus lhes disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua e siga-me. Olha só, temos uma série de imperativos aqui. Nós temos uma condicionante. Primeiro nós temos uma condicionante. Importante a gente entender bem, compreender bem a língua portuguesa. Olha o que diz: se alguém quiser vir após mim. Tem uma condicionante. Aí tem os imperativos. Não são sugestões, são imperativos. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Entendeu? Por que você tem que ter a sequência dos três? Tem muito monge budista nos templos agora negando-se a si mesmo, abstendo-se de várias coisas, de vários prazeres deste mundo, para fortalecerem o seu espírito em oração e meditação. Isso é suficiente? Não. Tem várias pessoas tomando sua cruz, agora, nesse exato momento, cuidando dos seus familiares, cuidando de pessoas enfermas, fazendo doações, indo aos hospitais. Cruz. Cruz significa, simboliza sacrifício. Não é uma maldição. Antigamente a cruz tinha um símbolo de maldição para os judeus. Depois de Cristo, a cruz tem outro significado. Por isso que a gente precisa evoluir. Lembra no passado, os pastores lá atrás, você põe um crucifixo quando eu era adolescente, jovenzinho, isso é símbolo de maldição. Entendeu? Não, tem gente tomando a sua cruz, servindo, amando, cuidando de parentes, cuidando dos pais, dos avós, fazendo coisas boas. Isso é o suficiente? Não. O terceiro elemento que Jesus coloca é: siga-me. Três ações de um discípulo caminhando para o final: negar-se a si mesmo, seus valores, suas vontades, seus projetos pessoais, deixando tudo nas mãos de Cristo, deixar de valorizar em sua vida tudo aquilo que representa o que ficará aqui em relação ao objetivo de seguir Jesus. Segundo, tomar a sua cruz, assumir que a morte é uma realidade, que o cristão é entregue à morte de sua carne, de seus prazeres, do seu pecado todos os dias. Ele precisa assumir seu sacrifício constante no altar do Senhor para vencer o pecado e a maldade. Quantos aqui já acordam com aquela vontade doida de orar? Hoje eu vou orar. É sacrifício, querido.
Você tem que sacrificar outras pessoas, você tem que sacrificar a sua agenda, você tem que sacrificar o teu tempo, você tem que dobrar seus joelhos lá no chão do teu quarto e orar. Dói dobrar o joelho, não dói? Quer fazer o teste? Eu ponho você de joelho aí e a gente encerra o culto. É sacrificial. Seguir Jesus é ouvir as suas palavras e obedecer com um desejo de glorificar a Deus. Seguir a Jesus fala a respeito do seu chamado. Você não está aqui dentro dessa igreja, você não está aqui neste bairro, você não está aqui ouvindo essa pregação nessa manhã por obra do acaso, querido. Deus tem um chamado para você. Tem pessoas que vão entregar as vidas a Jesus através da sua oração, através da sua visita, através da sua profecia, através da sua palavra, do seu abraço, porque você se importa com elas. Através do seu café, do seu lanchinho de carne louca. Querida, é com você, é a sua missão. Qual é o seu chamado? Qual é a sua missão? Jesus está nos chamando para revolucionar este lugar. Jesus está nos chamando para revolucionar esse bairro. Jesus está nos chamando para ser uma igreja santa e imaculada, que vai dar um exemplo que vale a pena seguir Jesus, sim. Que é gente de caráter que segue Jesus, sim. Que é gente inteligente e amada que segue Jesus, sim. Porque você é essa pessoa. Ele não está só chamando o pastor Dodô, a pastor Eládia, Gabrielzão, ora bem. Não, querido, ele está chamando você. Ele conta com tudo que você tem. Seus dons, seu tempo, seu vigor, seu físico, sua influência sobre os outros, seu caminhado, seus recursos, a sua fé. E sabe de onde vem tudo isso? Do próprio Jesus. É Ele quem te dá tudo isso para que você possa adorá-lo genuinamente. É Ele que opera tudo em todos, aleluia. Quais são as suas motivações nesses dias? Um emprego melhor, um salário melhor, uma qualidade de vida melhor? Maravilhoso, querido. Faça isso. Tudo isso é lícito, tudo isso é bom. Tudo isso glorifica a Deus, é bendito. Mas isso, nada disso pode ocupar o lugar do rei na tua vida. Nada disso pode ocupar o seu chamado, a sua missão. Porque se ocupar, querido. Marcos 8, 35, 37. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la, mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois o que aproveitaria o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Jesus mostra as motivações conflitantes entre salvar a vida aqui e obter a vida eterna. O mundo atual que sofreu os efeitos da queda possui valores contrários ao reino de Deus e está fadado à destruição em seu pecado e no julgamento de Deus. Cristo é a salvação das almas que são redimidas e que precisam entender essa realidade do mundo caído e assim intervir os padrões em seus corações. Desejar salvar a vida aqui é o mesmo que assumir que a salvação é apenas para este mundo e que vida só existe aqui. Quanta gente boa, quanta gente amada, quanta gente querida, quanta gente tão rica que poderia estar sentada aqui agora servindo a Jesus. Querido, perder a vida aqui por causa de Cristo e do Evangelho é entender que os valores de Cristo e do Evangelho são superiores a este mundo. É abrir mão de tudo que está neste mundo, tudo que é importante, tudo que é necessário para obter a vida eterna. Honrar a Deus, honrar a Cristo. Tem muita gente olhando para mim, gente querida, amada, mas que não caminha comigo. Eu já ouvi algumas vezes de alguns. Ah, se eu fosse Dodô. Se eu fosse Dodô, eu dou um cara preparado, fala inglês, casado com uma esposa maravilhosa, uma bênção. Dodô está aqui,
O Dodô está fazendo aqui? O Dodô poderia estar lá nos Estados Unidos, na Nova Zelândia. O Dodô parou com a escola de inglês? Não vai mais abrir escola de inglês? Pô, o cara sentar na mesa com o Flávio Augusto? Não. O Dodô está fazendo. Se eu fosse o Dodô, eu jamais teria feito isso, aquilo outro. Quem é o Dodô, querido? Jesus nunca enganou seus discípulos e Ele não engana você nessa manhã. Sua palavra é clara ao afirmar que aquilo que é eterno não possui preço terreno. E eu quero dizer algo muito importante para você nessa manhã, e eu digo com toda a convicção do meu coração: este não é só o melhor lugar para ele estar, mas vocês são as pessoas mais amadas e especiais com quem eu quero estar. É alegria para o meu coração estar aqui com vocês. Vocês são especiais para mim. Vocês são gente com quais eu quero passar a eternidade do meu lado. Vocês são uma bênção. Vocês têm um potencial gigantesco. Vocês são amados do coração do Pai. Vocês são fundamentais para que o projeto de Deus se cumpra aqui nesse bairro. 3 compreensões. Quem é Jesus? Qual era a missão de Jesus aqui na terra? E o verdadeiro discipulado de Jesus. Vamos ficar em pé?